Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabiano Leal com mais uma aula e nosso tema de hoje é sobre algas pluricelulares ou também chamadas de algas macroscópicas, porque nós podemos vê-las a olho nu, tudo bem? Sem precisar de auxílio de lupa tal, ou de microscópio ou qualquer outra lente de aumento. Gente, olha só que antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações aí no sininho para que você possa receber o comunicado em tempo real quando novos vídeos forem sendo postados aqui no nosso canal. Tudo bem, gente? Então, vamos lá para o nosso tema da aula de hoje. Então, algas macroscópicas ou algas pluricelulares. Gente, olha só. Então, a gente vai começar a falar sobre as algas pluricelulares e a gente vai falar primeiro das clorofícias, também chamadas de algas verdes. Então, nós vamos ver aqui agora algumas características gerais desse grupo. Gente, olha só. Então, nós temos aqui as clorofícias ou algas verdes e algumas características delas aqui. Primeiro, a maioria das espécies são pluricelulares, certo? Lembrando que também temos dentro desse grupo as algas que são unicelulares, como nós podemos ver nessa imagem aqui embaixo. E aí, daqui a pouquinho nós falaremos um pouquinho mais sobre elas. Então, gente, olha só. Essas algas têm preferência por ambiente marinho, tá? Ou seja, água salgada, e também podemos encontrar espécies em água doce, ou seja, em ambiente dulcícola, né? Ou seja, e é um outro nome, um nome técnico para água doce. Mas vamos lá. Normalmente as algas pluricelulares verdes vão estar em ambiente marinho, enquanto que as unicelulares a gente pode encontrar também em água doce. Olha só, gente, as algas pluricelulares, de modo geral, não formam tecidos verdadeiros. Então, isso é uma das características que diferencia as algas das plantas. Quando eu falo tecidos verdadeiros, significa que todas as células, quando não formam tecidos verdadeiros, significa que existem células iguais. Então, quando não formam tecidos verdadeiros, você tem todas as células do indivíduo são iguais e executam, então, as mesmas funções. Tá? As células iguais. E não há divisão de trabalho entre elas. A importância dessas algas, o que normalmente costuma ser muito cobrado em avaliação, né? Então, outra coisa que pode ser cobrada em avaliação é o que diferencia, né? Qual o critério de classificação das algas pluricelulares. Aí você vai dizer que é o tipo de pigmento que elas possuem. As algas verdes, o principal pigmento é a clorofila. Tá? Então, é o mesmo pigmento, inclusive, que dá cor verde às folhas lá nas plantas. O que coloca como em grupos diferentes algas e plantas é exatamente também uma das características é que as plantas têm tecidos verdadeiros, né, células diferentes aí em cada parte que você observa nela, enquanto que as algas, todas as células são iguais, como nós acabamos de ver aqui. Então, olha só, em relação, gente, à importância dessas algas, nós podemos ver o seguinte, que elas podem viver em relação, uma relação de mutualismo com fungos, formando o que nós chamamos de líquens. E líquen, antes de falar propriamente o que é um líquen, eu vou já falar a importância dele. Gente, líquen é um indicador de pureza do ar. Então, se você tinha um local, por exemplo, que existia líquens lá nos troncos das árvores e agora não tem mais, significa que esse ambiente agora se tornou poluído. Os líquens são sensíveis à poluição. Então, a gente diz que líquens é um bioindicador da qualidade do ar. Então, olha só, gente, líquens é isso aqui, ó. Temos aqui, botar a setinha. Essa parte aqui, ó, que você vê, mais clarinha no tronco de árvore. Então, essa parte mais clara que a gente observa aqui, ó, essas partes mais claras que nós observamos aqui, são os líquens, que é a associação entre uma alga verde, unicelular, e um fungo. E aí, na relação de mutualismo, né? Um depende obrigatoriamente do outro para sobreviver. E aí nós temos, por exemplo, os líquens. A alga vai fornecer glicose para o fungo, enquanto que o fungo vai fornecer umidade e sais minerais para a alga, já que ela está fora do ambiente aquático. Tudo bem, gente? Aí, beleza. Outra característica
das algas verdes, né, principalmente as unicelulares, é que elas podem se associar a animais, como por exemplo quinidárias, né? Então aqui você tem aqui pólipos, ó, tá? E esses pólipos, o que você vê verdinho aqui nos tentáculos, é exatamente o grupo de algas, ó, de algas verdes. Podem se associar a esses indivíduos, a esses animais aí, e essa associação, né, de uma alga com um quinidário, por exemplo, ó, nós chamamos de zooxantelas. Zooxantelas. Da mesma forma, gente, aqui no caso os quinidários vão fornecer proteção para a alga, enquanto que a alga vai fornecer carboidratos para o animal aí, tudo bem? E aqui, gente, ó, nós temos os exemplos de algas pluricelulares aí, ó, né, verdes. Então, repare aí. E o talo dessa alga, talo significa o corpo da alga, nós chamamos de talo. É um talo folhoso, né? Então, um talo que é mais molinho, inclusive. Tá joia? Tudo bem, gente. Então, encerramos aí um pouco, falamos um pouquinho aí sobre as algas verdes. Saindo um pouco as algas verdes para dar espaço agora para outro tipo de alga. E agora nós vamos falar das algas pardas. Então, as algas pardas nós chamamos então de feofícias, tá? Então, características dessas algas aqui: ambiente de água salgada, tá? Ambiente marinho, comum em águas que são mais frias, né? Águas temperadas e polares. Existe um pigmento que dá coloração a essas algas, né? Você vê aí exatamente essa coloração mais marrom, né? Mais intenso, é exatamente por causa de um pigmento chamado fucoxantina, que é o mesmo pigmento, inclusive, que encontramos nas diatomáceas, certo? Só que aqui você encontra em muito maior quantidade, claro, né? Então, gente, o que é que ocorre? A reprodução nesse grupo pode ser assexuada, ou seja, com formação de gametas, ou sexuada com formação de gametas, ou assexuada, no caso, sem a presença dos gametas. Tá bom, gente? Qual a importância, então, dessas algas? Como é que o ser humano se utiliza? Primeiro, essas algas produzem uma espécie de polissacarídeo chamado algina, ou alginatos. É um tipo de mucilagem. O que é que essas alginas podem servir para a gente? Primeiro, gente, na indústria alimentícia, na fabricação de sorvetes, tá? É o que vai dar cremosidade ao sorvete. O sorvete é cremoso por conta dessas substâncias extraídas dessas algas pardas aí. E também é utilizado em cosméticos, tá? Em cremes. Então, ó, que também vai dar a consistência ao creme, tá? Então, extraído dessas algas. Aqui também, gente, ó, essas algas vão possuir, que não está, né, detalhado, mas essa alga, por exemplo, aqui, ó, ela tem cheio de bolinhas repletas de ar dentro, de gás. Acredita-se que sejam gás à base de nitrogênio. Essas bolinhas que ficam espalhadas por todo o talo dessa alga são os flutuadores de algas. Então, esses flutuadores de algas servem para a alga se expor ao máximo à luz solar para que ela possa fazer fotossíntese, né? Absorver o máximo de luz para que haja produção de fotossíntese. Então, são bolinhas aí. Em algumas praias, inclusive, a gente encontra na areia cheio de flutuadores de algas aí. Você vai pisando, eles vão pocando. Gente, dentro desse grupo também chama atenção em uma outra coisa. Aqui, dentro desse grupo de algas, se encontra o ser, um dos seres vivos com maior extensão na natureza, que são as chamadas algas kelps. Vou escrever aqui nessa partezinha. Ó, aqui, algas kelps. Essas algas kelps, gente, são um dos maiores seres vivos do planeta. Então, uma única alga pode chegar a extensões imensas aí, basicamente do tamanho de um campo de futebol, por exemplo. Tá? E aí você está vendo aqui pedaços dessas algas, dessa alga aqui, ó. Você tem aqui um cidadão aqui segurando ela, né? Um pedaço dela. Tudo bem, gente? Então, algas pardas, temos essas características aí. Vamos lá, tirar aqui a imagem das
algas pardas, para dar espaço para uma outra alga agora, que é a última que nós vamos ver, exatamente as algas vermelhas, chamadas de rodofitas ou rodofícias. Tá aí. Então, gente, o que é que ocorre? Nós temos aqui as algas vermelhas, as rodofitas ou rodofícias, habitam o ambiente marinho, portanto, água salgada, né? Ambiente de água salgada. E temos também dentro desse grupo, tá? Temos aí também dentro desse grupo as algas que podem viver agora em águas mais quentes, águas tropicais, possuem um pigmento chamado ficoeritrina. Deixa eu dar uma dica para vocês. O nome fico significa alga. Tá? Alga. Eritro significa vermelho. Por exemplo, nós temos os eritrócitos, que são nossas células vermelhas do sangue, né? Então, eritro significa vermelho. Fico significa alga. Então, algas vermelhas. Pronto, é o pigmento aí dado por conta, né, o que vai dar coloração a essa alga. Na verdade, gente, a ficoeritrina, na verdade, não é um pigmento necessariamente vermelho, é um pigmento marrom. Porém, ele está em uma concentração um pouco maior. E aí, como tem uma concentração um pouco maior, ela dá essa a característica aí, essa cor, né, avermelhada dessas algas. A reprodução também, você tem aqui nesse grupo reprodução sexuada, que envolve gametas, e reprodução assexuada, que não envolve gametas. O que é que nós temos aqui de importante nessas algas? Eles vão produzir, essas algas então, gente, vão produzir uma substância chamada agar. O agar é utilizado como meio de cultura para crescimento de bactérias. Então, você já deve ter visto lá, por exemplo, né, o seguinte, que essas algas podem ser utilizadas lá como... Você pode ter aqui uma placa de Petri, né? Na verdade não está saindo, tá? Mas vamos lá. Você pode ter aqui então uma placa de Petri e os cientistas podem pegar essa placa de Petri e disseminar bactérias, né? Bota o agar e faz isso, ó. Espalha a bactéria. E espera um tempo, leva para a estufa. Após o tempo, o que é que ocorre? Vai começar a formar várias colônias bacterianas, espalhando por toda a placa. Essas colônias bacterianas só são possíveis de serem formadas aqui por conta do material nutritivo que é colocado nessa placa de Petri. E as bactérias vão se reproduzindo de forma assexuada aí e colonizando toda a placa. O que é que ocorre? Então, o material nutritivo que é colocado para esse crescimento de bactérias aqui é exatamente o agar. Certo? Então, o agar serve como material nutritivo para o crescimento de fungos e bactérias aí em laboratório. Então, gente, né, como nós utilizamos essas algas aí, realmente é uma aula que a gente fala mais sobre características gerais desse grupo, né, do grupo das algas aí, e que dá uma noção geral para que vocês entendam um pouco da importância das algas aí. Lembrando que algas também são utilizadas na alimentação humana, né, lá na culinária oriental, por exemplo, né, utiliza-se muito algas na alimentação, e a gente viu também ao longo das aulas falando sobre as algas microscópicas também, né? As algas unicelulares, que também tem uma série de aplicações aí pelos seres humanos. Tudo bem, gente? Então, com isso aí nós encerramos nossa aula de hoje e eu peço a vocês que quem gostou, indique para os amigos e quem não gostou, indique para os inimigos. Um beijo a todos e até a próxima!